Pois bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Antônio Januário. Venho aqui também participar da Escola Bíblica Dominical. Já quero convidar você para deixar o seu like, fazer também seu comentário. E é mais uma lição maravilhosa, lição bíblica da CPAD, cujo tema para este trimestre, a origem humana, a raça humana, origem, queda e redenção. Nosso comentário está na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 22 ao versículo 28. A nossa verdade prática, primeiro aqui o nosso título para a lição de número 5, 2 de fevereiro, a unidade da raça humana, texto áureo. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias capítulo 2, versículo 10. A verdade prática. Apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. O texto bíblico, então, está em Atos capítulo 17, versículo 22 a 28. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. A nossa introdução diz: na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos todos, falávamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. A unidade genética da raça da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito, e último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Concentremo-nos, pois, nesta lição e que o Espírito Santo nos ilumine
a entender melhor as belezas e mistérios da palavra de Deus. Temos aqui lido a introdução. Então observamos aqui, o ponto primeiro tem por título a unidade racial do ser humano. Fala da origem divina, o primeiro item. O segundo item, a unidade racial do ser humano e a unidade psicológica do ser humano. São tratados interessantes que fazem parte da nossa natureza. Então, a raça humana, conforme nós acreditamos na doutrina do criacionismo, é uma ciência que envolve, que defende os princípios criacionistas de Deus. Nós acreditamos que Deus criou o primeiro homem, do pó da terra. Então Deus, depois de ter criado fazer aquela formação do pó da terra, um boneco de barro, podemos dizer. Aí vem a segunda parte, quando a palavra de Deus em Gênesis, lá no princípio, diz que Deus soprou nas narinas do homem e ele foi feito alma vivente. Então podemos acreditar e ver e compreender que houve uma mistura. Por isto que a palavra de Deus apresenta que o homem é corpo, alma e espírito. O espírito veio de Deus e almeja voltar para Deus. Então é nesse sentido. Veio de Deus. Procedeu de dentro de Deus para dentro do homem. Então, por isto a vontade de adorar, depois de conhecer pela palavra revelada, pelas profecias apresentadas, nós cremos. Então temos a vontade de adorar a Deus. Não é só por conhecer, mas é por presenciar e ver que verdadeiramente a palavra apresenta uma verdade absoluta sobre o Criador. Então aqui fala dessa origem divina do ser humano. No vídeo passado nós já falamos um pouco sobre a criação, a formação do homem. Então, 12 costelas de cada lado, dando aí uma lembrança do tratado divino com a raça humana através da nação de Israel, 12 tribos. Aí quando diz respeito à igreja, 12 apóstolos, quando fala em um sentido mais centralizado das Escrituras, apontando para o homem perfeito, Jesus, a coluna vertebral aqui, as vértebras, 33 vértebras, aponta para a idade do Senhor. A forma como desde o princípio, quando ele ainda estava sendo gerado no ventre da jovem Virgem Maria. Então, já ali o Espírito Santo faz então a geração do Filho de Deus. Isso quer dizer, quando o Filho de Deus está recebendo um corpo de carne. A geração com referência a isto. O Filho de Deus está recebendo um corpo de carne. No livro de Salmos, no capítulo 2, versículo 7, Salmos 2 e versículo 7, se não me engano, lá tem uma palavra que confunde a muitos.
porque muitos pensam que ali estava sendo criado o Filho de Deus lá na eternidade, mas não é. Estava sendo criado um projeto, um decreto, lá entre Deus, entre as três pessoas da Santíssima Trindade, que não tinha Pai, não tinha Filho, não tinha Espírito Santo, a termologia não existia, mas já era Deus, as três pessoas. Nenhum era maior do que o outro. Por isso Jesus fala no Evangelho que eu e o Pai somos um. Não é que ninguém ou alguém era maior do que alguém. Na eternidade, a Trindade eram coexistente, coeterna, com a mesma autoridade. Então, no Salmo 2, versículo 7, tem uma palavra: recitarei um decreto. E aí o Senhor disse ao meu Senhor: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, na eternidade, houve esse acordo. Quando se fala de decreto, é um acordo sendo formado. Então, entre a Trindade, entre as três pessoas, houve um tratado a partir daquele tempo na eternidade. A partir de hoje, eu sou o Pai e você é o Filho. Nesse tempo, na eternidade, estava havendo já esse acordo de ver que a futura criação do homem dependeria de um agente remidor, porque o homem, já na onisciência de Deus, Deus já sabia que o homem cairia no pecado, entrava em contradição com a rebelião das trevas. O mal que já existia no Éden contagiaria o ser humano criado por Deus, e o ser humano criado por Deus, já na onisciência divina, Deus já entendia, ele já previa que o mal seria consumado pelo ser humano. Então isso aconteceu com Adão. Ele desobedece. Ele tem o alerta de Deus, mas ele desobedece a Deus. Ele come do fruto proibido. Então ele consuma o mal em si. E esse mal, agora chamado de pecado, é repassado para toda a humanidade. Então nós observamos que os ensinamentos apostólicos apresentam o corpo humano como uma figura. Cristo é o cabeça da igreja, deste corpo vivo. Então, quando se fala das 12 costelas, lembra-nos das 12 tribos de Israel. Do outro lado, já fazendo parte da igreja, os 12 apóstolos, as 33 vértebras que fazem parte aí da coluna cervical. Lembra-nos da idade de nosso Senhor Jesus Cristo. 9 vértebras rígidas nos lembra do fruto do Espírito, 9 partes. Então isto é interessante para a nossa meditação. Vamos aqui, quando fala no ponto 2, sobre o grande problema da confusão das línguas, no segundo ponto diz a unidade linguística original da humanidade. Isto aqui era o inimigo levantando mais uma vez para fazer parar o projeto de Deus. Nimrod, aproximadamente já na 6ª geração da linhagem de Cão,
na sexta geração, Nimrod se levanta para fazer deter o que Deus havia dito. Enche a terra, multiplicai-vos, frutificai-vos e enchei a terra. Multiplicar já seria uma palavra de espalhar, de encher. Frutificar fala de obras espirituais que pudesse agradar a Deus, fala de frutos, frutificai. Multiplicar é um homem e uma mulher ter mais um, mais dois, mais três. Esses três vão para 9 e por aí multiplica. Mas quando se trata de frutificação, já é uma chamada a uma vida com Deus. Frutificai-vos e enchei a terra. Mas Nimrod, ele queria deter, construindo a Torre de Babel, a humanidade ficaria em torno da Torre de Babel e não espalharia por toda a terra. Então a Torre de Babel era para tocar no céu. Tocar no céu aqui não quer dizer construir uma torre que pudesse ultrapassar o espaço sideral, as estrelas e chegar lá, né, no infinito. Não era esta a visão desta palavra ou deste pensamento, mas a visão deste pensamento para aquela linguagem de Nimrod e daquela humanidade era de tocar nos céus, quer dizer, tocar em Deus. Porque se Deus falou é para multiplicar, frutificar e encher a terra não será cheia. Pode ser que multiplique, que frutifique, mas encher a terra não. Ficar ao redor da torre, que todos possam ser vistos e que haja uma intimidade maior entre o povo. Então, era uma forma de levantar contra Deus, de tocar nos princípios de Deus. Então, esta expressão aí é uma forma de chamar a todos para afrontar a Deus, tocar nos céus. Mas os princípios de Deus, por mais que o inimigo tente deter, o inimigo não pode parar a ação divina, né? Aí Deus estende seu projeto, ele chama no meio daquela geração um homem da família de Tera, Abraão, que estava já dentro desses requisitos. Quando a confusão de língua aconteceu, Tera toma sua família, seus filhos e tem sentidos de ir para a terra de Canaã. Então Deus se revela em meio àquela caminhada para Abraão, porque o projeto de Deus tinha que ser estendido à humanidade. Então esse projeto é revelado a Abraão. Não vamos deter nesse assunto, vamos ainda à frente, no ponto 3. Em Cristo todos somos um. Aqui no primeiro item, o pecado universal de Adão, afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo. Em Romanos 5, versículo 12. E conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, quando se trata do pecado original, isto se diz do mal que já existia, foi consumado pela desobediência de Adão, gerando então aí
o pecado original. O pecado original veio a ser a continuação do mal que já existia. E este mal que já existia já estava em ação pelas partes da terra. Aí na história vamos ver que o querubim ungido, ele cai, ele quer ser semelhante ao Altíssimo, maior do que Deus, assentar nas mais altas alturas e edificar o seu trono. Então ele é lançado. Então o mal já estava criado. O mal já estava criado pelo comportamento rebelde do querubim. Então esse mal sendo criado, o que acontece? Rondava já na terra. Então Deus cria o homem com um projeto de restauração, um projeto de, quando Deus está falando regar a terra, arar a terra, para que o homem tivesse um domínio sobre toda a criação. Então Deus está capacitando Adão para ser um dominador, para ser um cuidador. Pensamos aqui, por que Deus precisava criar um homem para cuidar da criação? Será que a criação ansiava por alguém que pudesse cuidar, por alguém que pudesse dominar? Ansiava sim. Por quê? Porque já existia um mal reinante. Para que este mal que era reinante pudesse ser detido, alguém da criação pudesse ser aprovado por meio da obediência para deter o mal que já era reinante. Mas o que acontece? Adão fracassou juntamente com sua esposa. Aí o mal que já era reinante transforma no pecado original, comprometendo aí a raça humana em geral, né? Vamos aqui. Quando se trata de pecado, esse pecado universal de Adão, do qual estamos já explicando, já falamos, no livro de Levíticos, capítulo 4, começa ali um tratado com referência ao pecado. E depois também vamos lembrar do livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 6 ao versículo 25. Em Levíticos 4, aparece lá, Deus está instruindo Moisés a preparar o sacerdócio da seguinte forma: pelo pecado do sacerdote é de ser apresentado um novilho macho de 1 ano sem mancha. Da mesma forma, se a coletividade da nação, do povo, pecasse com respeito a algo, da mesma forma, pelo pecado de toda a coletividade, apresentasse um novilho. Então veja aqui a qualificação da fórmula apresentada desses dois pecados, tanto do pecado do sacerdote quanto do pecado de toda a coletividade. O pecado do sacerdote não é um pecado de um homem só. E por que um novilho? Se com o pecado de toda a coletividade a nação pecou, por exemplo, desobedeceu um dos mandamentos
que diz respeito a não adorar ídolos. Eles fazem um pacto com nações e adoram um ídolo, como no caso de Azera, Baal. Toda nação estava em pecado com esse pecado. Então era para ser trago um novilho de 1 ano sem mancha. Da mesma forma, o sacerdote que havia praticado um pecado, que não fosse talvez o pecado de idolatria, mas um desvio espiritual, ele deveria trazer um novilho. Então veja o tamanho da responsabilidade do sacerdote. Seguindo a classificação ali, quando um príncipe pecasse, ele deveria trazer pelo seu pecado um bode. Ele é um príncipe. Então, o requerimento divino é que ele trouxesse um bode para ser feito sacrifício pelo seu pecado. Abaixo do príncipe aparece a palavra dizendo sobre: se qualquer pessoa pecar, traga uma cabra. Então abaixou. Já não é mais um príncipe, já não é mais um sacerdote, é uma pessoa, sendo esta uma pessoa comum em meio à coletividade de Israel. Então ele pecou com algo. Então ele deve trazer uma cabra, se ele é uma pessoa comum. Mas, seguindo a regra, em Levítico 5, versículo 7, se a pessoa fosse financeiramente fraco, ele deveria trazer pelo seu pecado um casal de pombinhos ou um par de rolas. O que a gente vê neste tratado é que não tem pecado maior do que outros pecados. Pecados é o mesmo. Não existe pecadinho, pecado e pecadão. Pecado é o mesmo. A diferença que existe é a nossa posição diante de Deus. É por isso que Jesus disse: aquele que muito recebe, muito lhe será cobrado. Então, se Deus está dando mais para mim, das suas revelações, suponhamos, Deus confia uma autoridade e começa a usar o homem grandemente na sua obra. Ele recebe os dons espirituais. Ele recebe de Deus algo que Deus não está dando para todos. Ele recebe de Deus algo a mais do que todos estão recebendo. Então, essa pessoa, observando aqui este tratado do capítulo 4 de Levíticos, esta pessoa tem uma responsabilidade maior quando peca. Se pecar, a Bíblia diz, temos um advogado junto ao Pai. Mas quem está de pé, cuide para que não caia. É o conselho divino. Mas por que a gente ouve falar de tantos que estão em uma cadeira grandiosamente elevada, pecam, vivem em prostituição, em bagunça, e essas pessoas continuam como se a Bíblia, as Sagradas Escrituras, fosse um livro qualquer? Mas o grande problema é que estes homens que tanto recebem a mais da parte de Deus, eles haverão de ser um dia prostrado diante do tribunal ou diante do trono branco. Porque quando se fala de
tribunal de Cristo é algo reservado para a igreja, julgamento de obras. Mas quando se trata de julgamentos de pecados, é o trono branco. Lá todo joelho se dobrará e confessará. Então, conforme aquilo que Deus confiou àquela pessoa, e ele não valorizou, e ele brincou, e ele profanou, então as horrendas e terríveis tribulações após o trono branco aguarda esta pessoa nas labaredas do lago de fogo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas pode ser que estas pessoas tenham uma correção divina muito antes, para que possam ter temor de Deus e arrepender dos seus pecados e compreender que é chegado a necessidade de um conserto com Deus. Deus, na sua misericórdia, pode fazer isso. Porque diz a palavra que ele açoita e corrige aqueles que ele ama. No livro de Ezequiel, nós vemos Deus reclamando através do profeta Ezequiel. 4 vezes Deus mostra algo para Ezequiel e fala assim: vede se há abominação maior do que esta. Chegando mais em outro lugar, vede, filho do homem, se há uma abominação maior do que esta. E assim repete por 4 vezes. A 4ª e última vez que é falado essa expressão, no capítulo 8 de Ezequiel, versículo 25, ali está 25 homens de costa para o templo, adorando o sol. Adorando o sol. Nesta 4ª e última admiração do Todo-Poderoso, ele pergunta para o Filho do Homem: vede se há coisa tão leviana como esta. Porque esses 25 homens faziam parte da linha de frente do templo do Senhor. 25 homens adorando o sol, de costa para o templo, entre o pórtico e o altar. Então aqui se trata daquelas pessoas que eram para estar dentro do santuário, mas agora eles estavam de costas para o templo, adorando o sol. Aí era tão grande a abominação que Deus fala de um comportamento leviano. Então, conforme a posição ministerial eclesiástica, conforme o degrau, a elevação, a intimidade que temos com Deus, ele olha para a conduta do homem e observa. Mas ele que recebeu tanto, não está valorizando. Então é isto. Mas o pecado, ele tem uma mesma natureza, que é de afrontar o Criador. Não falte a escola bíblica dominical. As nossas lições estão sendo uma bênção e uma riqueza de conhecimento. E eu peço que você deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Eu acredito que muitas pessoas gostariam de estar recebendo estas informações por vídeos assim como este. Então, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família. Amém.